Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller, host desse videocast e mãe de 2. A ideia aqui é a gente construir um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. E o papo hoje é extenso, 3 mulheres na mesa que não vão parar de falar, porque inclusive as 3 adoram se comunicar. Eu com podcast, eu tenho uma podcaster na mesa também e uma escritora, né? Mas a ideia é a gente permear alguns assuntos hoje, começando com madrastidade, conseguir falar. Vamos falar também sobre maternidade e, claro, formas de se comunicar. Bom, eu estou na mesa com Isadora Cohen. A Isa é mãe do Lipe, madrasta da Ju e da Cá, sócia da ICO Consultoria e podcaster do Infracast. Isa, obrigada por estar aqui comigo. Naná, olha, parabéns por todo o programa, pelo serviço que você faz. É um ambiente de super acolhimento. Para mim é um grande prazer, uma honra enorme estar aqui hoje conversando com você. Obrigada pelo convite, Naná. Obrigada por topar, por nos escutar. E a ideia realmente é a gente cada vez mais ter esse tipo de conversa que às vezes pode doer um pouquinho, mas quando dói em muitas pessoas, parece que essa dor vai se dividindo, né? E estou também com a Gabriela Marques, a Gabi, que é mãe do Beto, madrasta do João, diretora da agência Wieden+Kennedy, falei certo? Escritora, a gente vai falar sobre o projeto. E uma podcaster lover, né? Super. Gosta muito de escutar podcasts. Gabi, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, super honra, super obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Como a Isa falou, é muito necessário o trabalho que você está fazendo. A gente sente muita falta dessa troca, dos tabus da maternidade e também da madrastidade. Então é muito legal a gente poder ter um lugar de acolhimento e de poder dividir as experiências. Então, obrigada pelo trabalho incrível que você tem feito. Ô Gabi, você falando isso, né, sobre o tabu, sobre um lugar até solitário, às vezes, de falar sobre maternidade, cada vez mais a gente tem avançado e tem podcasts, grupos, tal. E eu e a Isa, a gente estava no bastidor falando exatamente sobre isso, sobre as mães estão finalmente sendo escutadas e acolhidas. E as madrastas? E aí a Isa até deu um exemplo que, como eu não sou madrasta, eu tenho, né? A minha irmã mas eu não sou, tem algumas coisas que a gente ainda não alcança. E ela falou, Naná, quando você soube que eu estava grávida, você falou, vou te colocar aqui nos grupos, um grupo de mães, dica de mães, qualquer coisa pode contar comigo. Mas antes de vocês 2 virarem mães, vocês 2 viraram madrastas. E aí, tem grupos? Tem grupo de madrasta? Tem muita gente que tá falando sobre isso? Tem trocas ou é muito ainda solitário? Isa? Solitário, né, Gá? Bastante. Eu tava falando com a Naná sobre isso do grupo, que eu falei, poxa vida, ser madrasta é quase que ser amante, né? A gente tem um amor enorme por aquelas pessoinhas que entram na nossa vida assim de repente, mas é quase como se você não pudesse manifestar e é quase como se você tivesse um ambiente assim guardado muito escondido, sabe? Então quando você é mãe, você manifesta isso, né? A Naná, a gente se encontrou, já estava grávida e a gente tem várias afinidades e logo a Naná me acolheu super e assim como aconteceu com a Naná, possivelmente toda a minha rede do Instagram e, né, as redes sociais também fizeram a mesma coisa, né? Então, postei uma fotinho lá, tô grávida. Eu recebi automaticamente, possivelmente 100 mensagens de mulheres incríveis e maravilhosas. Isa, tamo junto, fica tranquila, vai dar tudo certo, você tá passando mal, 1000 coisas, né? Tá passando mal, tá enjoando, precisa de alguma coisa, tem uma boa obstetra, enfim, tudo que vocês puderem imaginar aconteceu comigo quando eu fiquei grávida. Quando eu me tornei madrasta, ou seja, quando eu entrei num relacionamento com alguém que já tinha filhos, eu não pude dividir isso com ninguém. Ninguém chegou pra mim e falou assim, vamos entrar num grupo de várias madrastas e a gente vai trocar ideia e a gente vai construir e desconstruir conceitos, dar as mãos para os desafios, dividir umas com as outras. Isso pra mim, pelo menos, foi muito solitário. Não sei como foi pra você, Gá. Pra mim também. Hoje em dia eu sei que tem um grupo, tem um Instagram que chama Somos Madrastas.
da Mari, esqueci o sobrenome dela, mas é incrível. Ela Belvides, tem feito... né? Mari Não, é Mari Cadarnelli, alguma coisa assim. Bom, Somos Madrastas, uma super referência, inclusive, pro episódio de hoje. Assim. Sim, e ela tem diversos grupos de WhatsApp. Outro dia eu até estava ouvindo ela falou que tem 48 grupos de WhatsApp de mães. Então, de madrastas, madrastas de bebês, madrastas de 0 a 7 anos, madrastas de um casal heteroafetivo, madrastas de mães lésbicas. Enfim, são diversos grupos para essas trocas, assim. E ela gerencia tudo isso, e ela é super ativista, né, do tema, e ela trouxe muita luz para isso, mas assim, que eu saiba, eu só conheço ela, assim, e é recente, então eu virei madrasta 4 anos atrás, eu não sabia se tinha isso, enfim, e não tem muitos, né, assim como tem de maternidade e esse acolhimento das pessoas em geral, ninguém veio falar para mim, é assim, é puxado, ou putz, você vai tirar de letra, você adora criança, ou tem isso, conduz assim. Não tem isso, você descobre sozinha. É um lugar um pouco solitário, assim, no começo, assim. E você falou do Insta Somos Madrasta, que foi uma referência dessa nossa conversa de hoje, para eu estudar um pouco o tema, né, mergulhar um pouquinho mais. Mas é isso, é um dos únicos, né? Então, quando a gente está falando de maternidade, tem tantas pessoas, referências, podcasts e tal. E agora que a gente está caminhando para desconstruir um tema que é tão contemporâneo, é tão importante, tantas pessoas, né, tantas mulheres e tantos homens estão vivendo modelos diferentes de relacionamento e de famílias, né? E que já vem com uma conotação muito ruim, né, de madrasta. A Disney fez isso com a gente, né, de transformar as madrastas em pessoas horríveis. A definição no dicionário é terrível de madrasta, diferente de padrasto. Madrasta, assim, a primeira definição é a pessoa que, né, vai maternar junto com um companheiro que já tem filhos. A segunda definição é uma pessoa má, que não tem afeto. Tem isso? É a segunda definição no dicionário. Enquanto que padrasto é só, tipo, o homem que vai assumir as crianças de um relacionamento anterior. Então, ele já vem com uma conotação muito errada, já vem com o má, que todo mundo fala que é uma coisa ruim na frente, mas não é, porque ele vem de maternar, assim como madrinha. Então, ele já vem com um peso muito ruim, assim, o termo. E você falou a sensação disso, de roubar o marido da outra. Sim, da rivalidade das mulheres que a gente vê em tantas relações. E aí, nessa... muito aflorada, né? A gente vê nas relações entre irmãs, amigas, cada vez mais estamos tentando aqui, como pessoas saudáveis, desconstruir isso. Então, para além da madrasta vilã, a gente está falando também do conceito que a Disney nos traz, da imagem da Cinderela, que é a grande, né? É a maior referência que a gente tem de madrasta vilã. A mãe, no caso, morre, né? A mãe não é que os pais se separam, ou até numa separação saudável, cada um vai viver sua vida. A mãe não existe mais, e aí ela, de fato, é substituída. E hoje, cada vez mais, a gente tem configurações contemporâneas de famílias onde existe uma madrasta, um padrasto, as avós que acolhem, né? No caso da minha irmã, a minha mãe super acolheu a enteada da minha irmã. Então, são formações familiares que a gente vai cada vez mais ver. A gente já vê bastante, cada vez mais isso se torna comum na nossa realidade. E a partir disso que começam essas discussões importantes, necessárias, porque aqui nenhuma é vilã. Obrigada, Ana, por afirmar isso. Eu precisava ouvir isso, né? Exato. São pessoas, e é isso, são pessoas que têm as suas dores, têm os seus defeitos, mas eu queria saber um pouquinho de vocês, primeiro a configuração de cada uma, né, de como entrou nesse lugar de madracidade, e também sobre isso que vocês trouxeram da vilã, se vocês falaram, eu não fui acolhida, não recebi muitas mensagens quando eu me tornei madrasta. Vocês se sentiram em algum momento, será que eu sou uma vilã? Sabe isso? Absolutamente, todos os dias. Mas só para retomar um pouquinho essa história da Disney, né, tem uma ilustração que eu gosto sempre de falar, que a minha enteada mais velha, a Juju, hoje ela tem 13 anos, mas ela devia ter uns 9, talvez até antes, 8, 7. E a gente estava vendo um filme juntas, e nesse filme a madrasta era vilã, não era um da Disney. Eram 2 menininhas gêmeas, e elas aprontavam com aquela madrasta, e a madrasta, enfim, no fim se ferrava e os pais voltavam, né? Então tinha isso. E aí a Júlia começou a chorar,
E aí eu fui acolher, falei, Juju, o que aconteceu? Ela falou assim, é porque a Disney me ensina que eu não posso gostar da minha madrasta. Isso acontece, olha só, a gente tá falando, né? E foi tão bonito. Olha que menina, né? Especial. E elas são realmente. Mas... E o efeito que tem, o impacto. Sim. O impacto. Olha só, Disney, faça um filme de uma madrasta fofa, por favor. De Exato. Temos muitos exemplos de madrastas fofas. Aliás, eu acho que hoje é mais... a gente encontra muito mais mulheres dispostas a esse papel e que encaram isso numa boa do que o oposto, né? As pessoas que, enfim, estereotipam isso como as vilãs. Mas a minha configuração, eu comecei a namorar com o Fernando já faz, acho que 8 anos. E aí, em dado momento, o Fernando chegou pra mim e falou assim, eu preciso que você conheça minhas filhas, tem que ser hoje. Eu falei, quê? Eu falei, não, a gente precisa se preparar pra isso. É lógico que a gente já vinha conversando muito sobre esse tema, porque logo no primeiro dia o Fernando falou, eu tenho 2 filhas. Isso que eu queria saber. Não, isso sim. A hora que foi assim, quando vocês estavam num jantar, como você entendeu que ele tinha 2 filhas e o que foi essa informação pra você naquele momento? Um dia que ele foi me buscar em casa e tinha uma cadeirinha no carro. Eu falei, de quem é? De sua sobrinha? Não, eu tenho 2 filhas. Bem assim, tenho 2 filhas. Eu falei, pô, que máximo. Nossa, que legal. Me conta um pouco da sua história. Eu vou te contar um pouco da minha. E aí as coisas foram se desenvolvendo. Então, desde o primeiro dia, eu sabia que ele tinha 2 filhas, sabia das idades. Num primeiro momento, olha que interessante. Ele não quis falar muito das filhas. Quis proteger. Porque ele não sabia se eu ia ser a pessoa com quem ele ia casar. Ele não sabia se eu seria, enfim, a escolhida para viver a vida com ele e com as filhas, né? Porque isso é muito importante. Então ele preservou muito as meninas, preservou muito. Uma responsabilidade. E no começo eu até fiquei incomodada, que eu falei, poxa, esse cara não quer dividir comigo a vida dele, né? Não, e depois ele veio me falar, precisava entender se fazia sentido eu te apresentar as meninas, como que ia ser, né? Então teve todo um cuidado por parte do Fê, que eu acho que até foi muito bacana. E aos poucos a gente foi falando sobre as meninas, e eu falei, pô, que legal, queria muito conhecer as meninas, e o Fê, em dado momento, acho que ele tava fazendo xixi na calça, porque tem isso. Ele me ligou assim, falou, tô saindo do cinema, no Shopping Eldorado, vem me encontrar, eu tô com as meninas. Eu falei, juro, foi assim, foi um ato de coragem. Aí eu tava com uma amiga, a gente tava almoçando, a Nídia, ela vai lembrar disso. Aí eu falei, Ni, o que eu faço? Ela falou, vai, você tem que ir, eu vou te levar até a porta. E eu tava morrendo de medo de 2 menininhas. Mas muito mais medo de 2 menininhas do que 2 marmanjas, Nossa, gente. Muito mais. Do que da ex, muito mais medo das crianças do que da ex, tá louco. Com certeza. Cheguei lá, ele falou, bom, me encontra aqui na sorveteria, vamos fingir que a gente se encontrou por acaso. Eu falei, não, a gente não vai fingir que a gente se encontrou por acaso, tem que ter um contexto, né? Ele falou. Um homem sem nada da hora. Vivendo em Nárnia, como sempre, né? Tipo, qual a chance de você fingir que... Exatamente. Bom, chegamos lá na sorveteria e... Gente, essa é a amiga do papai, a Isa. Amiga. Amiga. Aí... Ele nunca tinha apresentado ninguém, você sabe? Eu acho que ele nunca tinha apresentado ninguém. E aí, bom, amiga do papai... Naquele dia, a Carolzinha era pequenininha, ela ia fazer 3 anos, assim. E a Juju já devia ter 6 para 7. A Júlia, na hora, sacou. Tanto é que naquele dia, desculpa, Ju, eu sei que você pode ouvir esse podcast, mas naquele dia ela fez xixi na cama, acordou chorando e falou, pai, eu não quero ter uma madrasta. Super... Enquanto isso, a Carolzinha, olha a pureza, né, dos nenéns. Carolzinha chegou pra mim, me deu um abraço e falou assim, vem dormir na nossa casa. Muito fofinha, ela é muito fofinha, tinha uma franjinha, assim, muito gracinha. E foi assim que a gente se conheceu. Enfim, depois até desenvolver uma relação, é claro que foram vários passinhos, né? Mas isso já tem o quê? 7, 8 anos. Então, a relação ela foi sendo construída, foi amadurecendo. Quando a gente foi morar juntos, isso passou, inclusive... Teve aí, né, uma cena com as crianças, a gente incluiu elas nos planos. Eles foram todos pro meu apartamento, então eu fiz um quarto para as meninas. E é isso, Naná, você falou, ninguém nasce sonhando ser madrasta. Eu tinha um apartamento que era meu, entendeu? Que eu vivia a minha vida de recém-solteira, porque eu também tinha namorado antes 10 anos, fui noiva, enfim... Então, assim, eu tinha uma vida totalmente diferente. De repente, veio morar junto o meu atual... O combo, exato. O pacote completo. Com 2 meninas lindas, crianças. Mas é isso, é uma realidade que se impõe, né? E eu me lembro que até quando a Júlia veio conhecer o meu apartamento, a Júlia e a Carol, as duas, a Júlia chegou Que é a mais velha, a Júlia. Que é a mais velha. Ela chegou pro pai e falou, pai, você vai morar muito melhor
com a Isa do que onde você tá morando hoje. Vamos fazer isso acontecer? Sim, ela mesma, muito sabe? bom. Assim, Por causa da organização, né? A casa, talvez ela via ali uma casa mais organizada, mais com a cara do que ela imaginava. É isso mesmo, assim, Sim. era uma casa super bonitinha, parecia uma casa de boneca, enfim. E quando elas foram conhecer a primeira vez, eu imprimi uma fotinho delas, eu fiz esse acolhimento, né? Então, assim, eu tive um padrasto muito acolhedor, muito maravilhoso, que até hoje, assim, é uma referência de amor pra mim. Então, eu tinha uma trilha já percorrida por um cara que é uma referência. E você sabia onde isso podia dar. Que é com na certeza. relação tão afetuosa que você tá contando que vocês têm. Total. Mas mesmo assim tem uma série de Claro. contornos, né, que se impõem e muitas vezes desafiam essa realidade do amor, dessa pureza que a gente está descrevendo aqui, enfim. Como maternidade. Assim como a Assim maternidade, como eu total. entrando, né, nos 3 anos, vocês, as duas têm aí babies. O da Gabi tá chegando, né, nos 2 tá anos. chegando Mas tá antecipando já um Terrible Você já tá Tô sacando. prevendo já. Mas que também é importante a gente dizer que esses desafios, o amor, ele continua ali, mesmo em momentos tão desafiadores. Mas... Gabi, conta pra gente da sua configuração e como ela se formou. Sim, é bem curioso, na verdade, porque o João, meu enteado, a gente brinca que ele é o culpado. Por a gente estar junto. Ele é o cupido. Ele é o cupido, o culpado e o responsável. Porque eu e o Marcos, a gente se conheceu numa reunião. Eu trabalhava numa agência e ele atendia o mesmo cliente em outra agência. A gente se conheceu numa reunião, ele chegou atrasado e ele sentou do meu lado, era o único lugar que tinha. E eu só vi, assim, que ele chegou, eu falei, Gatinho. interessante. E ele pôs o celular assim em cima da mesa. E o fundo de tela era o João. E eu, louca do bebê que sou, e das crianças, eu falei assim, ai, que gracinha. Foi isso. Aí ele, meu filho, tá bom. Também Ponto. sabia de antemão, sabia Sim, de antemão. Sempre soube, assim, nunca foi uma surpresa. Eu Tá. acho que isso é muito importante também nessa questão de ser madrasta. Dificilmente é uma surpresa, você não descobre que a pessoa tem um filho depois de muito tempo. Então, se você quer entrar, se você tá determinada a entrar nessa relação, você sabe, você comprou o pacote, sabe? Então, acho que também tem essa responsabilidade de depois ali na frente você não cobrar, porque assim, você sempre soube disso, né? Mas então, voltando, e aí, enfim, depois dessa reunião, a gente começou a se... Eu achei, né? Falei, bom, ele tem um filho, é casado e tal, não vou me meter aí, né? Sim, Certo? nesse vespeiro. Deus me livre. E depois descobri que ele já era separado há um tempo e tal, e aí a gente começou a sair. E foi tudo muito rápido, assim. Ele quis que eu conhecesse ele muito rápido. Ele tinha quantos anos, o João? O João tinha 4. Tá. Tinha acabado de fazer 4. Ele tinha 3 quando a gente se conheceu, e aí ele fez 4 logo depois. E ele era muito pequenininho, assim. Ele já tinha conhecido uma outra namorada do papai, então eu já tinha uma sensação de... Ai, meu Deus, ele não vai entender nada, esse menino, tipo... Mas logo eu conheci e foi tudo ótimo. E assim, criança, né, eles são super... Menores ainda. Conheci num shopping também, e foi no ímpeto, assim, ele me ligou, ele falou, tô no shopping aqui do lado da agência, vem pra cá, jantar com a gente, pra você conhecer o João. Aí eu, eita, nem me preparei. Igual! Igual, você Assim, vê, os homens. Eu acho que eles têm um clique, né? A gente pensa dá tanto das coisas, aí eles falam, é ela. É agora. Não, e é ela. Que... É isso. não tem E ele isso. tinha falado que, né, quando ele se separou, ele não se via mais formando uma família, tendo filhos de novo. E aí, né, diz ele, eu acreditei, e aqui estamos, que comigo despertou essa vontade de ter filhos e de construir uma família de novo. E, bom, e aí eu conheci o João e foi assim, amor à primeira vista. Ele já, tipo, oi tia, vamos tomar sorvete e tal. E a gente já se amou e deu tudo certo. E, então ele é o responsável por nós, assim. Que legal. E essa é a configuração. E aí, curiosamente, a mãe do João também casou de novo e ela tem 2 enteadas. Então, a gente tem essa troca também, porque a gente tá na mesma situação, Isso, assim. isso é uma boa. Isso Nossa, é, isso ela é te importante, alcança, sim. né? Isso é muito legal. Sim. Gente, isso é muito diferente da minha realidade. Porque ela, além de ter casado de novo, ela é madrasta. Exatamente. Entendi. E aí, existe hoje, em algum momento, onde toda essa família, né? Porque ele. Então ele tem o irmão dele, que é o Beto, que é um irmão de sangue. Exato. E ele tem as duas irmãs. irmãs. Ele considera? Como funciona isso pra ele?
considera super. E a gente convive todo mundo junto. Então, uma das irmãs já dormiu lá em casa, com o João e com o Beto. É bem pacífico, assim. Mas eu sei que eu sou bem privilegiada nesse sentido, porque eu me dou super bem com a mãe do João. A gente troca muito sobre a educação do João, antes de eu ser mãe, né? Porque ela, sendo madrasta também, ela sabe do papel e da importância desse papel. E no final das contas é alguém que tá com o filho dela. Então ela quer mais que, né, que eu ame ele, que eu dê todo o afeto, que eu acho que é o receio que as mães têm, né? Quando se separam e tem uma nova pessoa ali na educação, que é esse papel que colocam as madrastas, né? Sim. É meio... It takes a village, mas não as madrastas, entendeu? A aldeia não cabe a madrasta. E no final das contas você faz muito, assim, porque assim, eu vou buscar o João na escola, eu levo ele no futebol, eu educo ele, né, porque a gente se divide, ele vem uma vez por semana, ele dorme uma vez por semana, toda quarta-feira, hoje inclusive, e um fim de semana sim, um fim de semana não. Mas na pandemia, num determinado momento, foi uma semana inteira, como a da sua irmã. Foi uma semana com um, uma semana com o outro. Então, assim, é muita convivência, assim. E eu preciso... Ele tá na minha casa. E ele é responsabilidade minha, né? De certa forma, ele é filho do meu marido. Hoje em dia, ele é irmão do meu filho, assim. E a minha relação que eu tenho com meu irmão é muito próxima, a gente é muito grudado, assim, e eu quero essa relação dele com o irmão, então... Você alimenta isso. Super, e ele idolatra o irmão, assim, ele idolatra, a coisa mais linda do mundo, então é preciso um esforço para que essa convivência toda fique o mais fluida e pacífica, mas eu acho sei que não isso sempre, importante, a palavra, né, o esforço, é preciso um esforço, e de todos os lados, porque às vezes quando só um lado se esforça, a gente vê que compromete toda a relação. Você falando, né, sobre... Eu sei que eu sou privilegiada com a relação que eu tenho com a mãe do João. O caso da minha irmã, tem uma história dentro desse caso que eu acho muito interessante, que em algum momento ela e o marido se separaram, ainda estavam namorando, e eles quebraram ali por um tempo a relação, né? E aí a mãe da enteada ligou pra minha mãe. Não, a gente precisa fazer... Assim, eles precisam voltar. Porque ela sabia que a minha irmã cuidava muito bem da enteada. É um rompimento muito duro. E ela teve experiências antes, talvez, que não fossem assim. Então ela falava, não, é esse o lugar que minha filha precisa estar. Então isso aconteceu. E aí as pessoas às vezes olham pra minha irmã, pra Nicole ou pra mim, falam dela, ai, nossa, como ela é evoluída de conseguir trocar. E aí ela fala, se não fosse assim, seria tão mais difícil pra mim. É só o que acontece. Pra ela é quase que natural, assim, porque se não fosse assim, seria muito mais difícil. Aí o que eu queria entrar agora você falou da relação do João, a Gabi falando da relação do João com o Beto, que você quer que isso se fortaleça, cria esse vínculo. E aí, como que foi, Isa, a chegada? Primeiro o anúncio, porque tem esse anúncio, esse preparo de anunciar, olha, tá chegando uma outra criança. No seu caso, um menino, né? São duas meninas. Então, eu queria que você contasse como foi isso. Porque muda a relação. Muda muito a relação, e acho que também te traz, como a Gabi falou, para um outro papel, né? Porque até então você era alguém que não tinha nenhum laço sanguíneo, entre aspas, com aquela pessoa, né? E continua não tendo, mas enfim, você fez uma... Eu preciso ir mais baixo. Eu sei, eu falo baixo. Então você é alguém que não tem, entre aspas, um laço sanguíneo com aquela pessoa. Ainda que você continue não tendo, você fez alguém que tem, né? Então... Você é mãe do irmão delas. Eu sou mãe do irmão delas, exatamente. Então o Lipe hoje tem duas irmãs, Carol e Júlia, que são filhas do papai com outra mamãe, né? E isso, enfim, na minha configuração, diferente da Gabi, foi muito conflituoso, né? Eu e a ex-esposa do Fê, a mãe das meninas, a gente não tem uma relação, né? E acho que tem aí no ambiente uma tônica muito acentuada nessa não relação entre nós. Até também na relação entre o Fê e a ex dele, né? A mãe das meninas, que não é uma relação que foi sempre pacífica. Então, acho que tem muita história, tem muita água que já passou por esse rio, e essa água, de alguma forma, vai irrigando aí parte da graminha que a gente está plantando e colhendo hoje, né?
quando eu fiquei grávida do Lipe, e até... Vocês já moravam juntos? A gente já morava juntos. Eu não queria ser mãe. O Fernando queria muito que a gente tivesse um filho. A gente conversava sobre isso bastante. Até com as meninas, o que eu acho que... Até foi uma crítica que eu fiz pro Fê. Eu falei, poxa... Se a gente resolver ter um filho, é uma decisão nossa. Eu não acho que isso passa pelas meninas. Não tem que trazer esse peso para elas, né? Peso e é uma conversa de adulto. De adulto, exatamente. E a gente foi aos poucos, então, entendendo que realmente ele não devia nada para as meninas por querer ser pai de uma outra pessoa que seria irmão delas, mas que não seria com a mesma mamãe, né? E existia esse sentimento, mesmo que ele não soubesse expressá-lo. Né? Muito, e ele soube expressar. A gente até conversou bastante sobre isso. O Fernando é um homem... Que bom. Ele é muito evoluído, assim. Eu sou muito privilegiada de marido. Ele realmente é muito evoluído. Ele tem conversas super profundas, sabe? Assim, então, em dado momento, ele nomeou isso e foi o momento que a gente conseguiu tratar. Então, quando a gente tem essa configuração, né? E esse medo, essa resistência, muita coisa acontece. E eu, no meu íntimo, falava, poxa... Eu já não queria ser mãe nessa configuração, menos ainda, sabe? Assim, o que eu vou comprar essa briga? Meu Deus do céu! Enfim... E a gente sempre foi tratando sobre isso, o Fê foi evoluindo essa ideia de que ele devia alguma coisa. A culpa, né? A gente fala muito da culpa materna, mas o Fê, e acho que vários homens têm culpa também. Sim. A gente tem que reconhecer. Principalmente em situações que eles não estão prevendo que aconteceram. Exatamente. Eu acho que nessa situação de separação, tem muita culpa do homem também, né? Ele carrega isso. E aí, em dado momento, o Fê teve um câncer. E aí... nesse momento, enfim, a gente começou a falar mais sobre isso. Eu entendi que, não, eu queria ter sim um filho do Fê, né? Quando você se vê nessa situação, muita coisa acontece na nossa cabeça, a gente fica, né, vislumbrando diversos futuros. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu quero ter esse legado do Fernando e meu, né, juntos. E aí, enfim, foi... Emocionante. Ele teve que viver todo o tratamento dele. E aí, depois do tratamento, a gente conseguiu engravidar. Foi mais rápido do que a gente previa, do que eu previ, inclusive. O médico do Fê falou, olha, você pode até ir tentando, mas não é rápido assim. E acho que a gente ficou grávido naquela consulta. Deu match. Tipo isso. E aí, enfim, para contar para as meninas, foi também, né, um momento. Então, elas estavam em casa, a gente tem a guarda que é assim, elas ficam 6 dias conosco e 10 dias com a ex do Fê. E aí, enfim, nesses 6 dias a gente pegou um dia que ia ser bem no comecinho para elas poderem digerir. Ter os 6 dias, exatamente. E realmente não foi assim a notícia que elas esperavam, né? Eu acho que, ainda que o Fê já falasse com elas sobre isso lá atrás, antes da gente ter aquele papo sobre não envolver as crianças, eu acho que elas ficaram muito sentidas com essa notícia no início. E foi uma choradeira só. Eu também fiquei muito chateada. As duas ao mesmo... Ou uma inflama um pouco mais a outra? A Ju sentiu muito. Tá. Ficou trancada no quarto. A mais velha, né? Que já entende mais. A Carol já tá com 10, então ela entende também, né? Mas assim, é isso. A Ju ficou trancada no quarto, tadinha. Depois, no dia seguinte, ela foi super madura. A Júlia me surpreende todos os dias, assim. No dia seguinte, que ela, né, fez essa... Ela também nomeia. Ela nomeia. Ela é muito sofisticada. Uau. Muito, ela é muito. Tem repertório pra isso. Tem repertório. Porque às vezes a grande dificuldade com crianças são porque elas não sabem expressar o que elas estão sentindo. E aí isso também nos surpreende quando ela consegue e ela fala, olha, eu preciso de um espaço, tchau. Fui pro quarto. Também é maduro. Super. Pra não quebrar a casa, né? Super. Sim. Ela é muito madura. No dia seguinte ela tava me esperando assim, embaixo assim da escada. Ela falou, Isa, desculpa pela minha reação de ontem. Vamos conversar? Uau! E eu não estava preparada para isso, eu fui totalmente imatura. Eu falei, agora não. Agora eu tô chateada. Já começaram os hormônios. Nossa, gente, não, é porque rola isso, claro, né? Tem vezes que a gente tem que ser muito adulta. Com o Felipe também. Às vezes o Felipe, que tem 8 meses, no auge dos seus 8 meses, ele me faz uma chantagemzinha emocional que eu falo, preciso respirar pra não, sabe, assim, Opa! Cair na desiste. E a fase vai complicando, assim. Mas isso, Isa, e aí eu queria até fazer um adendo antes de passar pra você terminar essa história e passar pra Gabi contar com o Beto e o João como foi esse comunicado, que você falou, né? Ali eu fui imatura.
E você lembra disso, Lembro e eu muito. acho que te marca. O quanto também a madrasta, ela não pode errar. É, absolutamente. E a mãe erra todos os dias. Eu erro muito, gente. Sim, eu também com o Felipe. E eu não tenho tanta culpa. Algumas coisas que eu acho um pouco mais graves, como na semana passada eu falei pra ele tava me tirando do sério e eu falei que eu ia deixar ele no escuro, na chuva. Isso é horrível, né? Assim, a gente tá rindo, mas eu fiquei muito mal. Você imagina, quando eu falei, né? Porque Mas a gente te abraça e te entende, Sim, né? Assim. Só que eu não fico me chibateando. Eu falei isso, eu pedi desculpa na hora, e tá agora com a madrasta você fica mais, né? Super, Você não tem absolutamente. permissão pra errar, Não praticamente, tem. né? Porque aí você você já vem com a culpa, você já vem devendo. E aí E aí você você erra? confirmou, tá vendo a vilã aí? A Ela vilã. tá aí, né? E a mãe não. E se a filha, né, se o João, se a Ju, a Carol forem falar pras mamães, é um absurdo, né? Porque assim, nossa, você não sabe o que a Isa fez. Ela Sim. me deu a bronca XYZ, enfim. Sim. E na linguagem da criança, que também é uma coisa que a gente vive com os nossos filhos, é claro que ela tem uma percepção X, Y e Z e que a gente vai ajudar a construir para que aquela percepção seja um pouco mais talhada, né? Refinada. Enfim, refinada, exatamente. Agora, quando você encontra anteparo nesse discurso do outro lado, né? Então, se a mamãe eventualmente não tem uma boa relação ali no outro núcleo, isso é catastrófico, né? Cresce. Então, isso realmente acontece, né? E aí, só para concluir, né, eu acho que esse é um ponto que você levantou, é importantíssimo. Vamos falar mais sobre isso, por favor. Para concluir, enfim, a Carolzinha ficou um pouco sentida, mas depois a Júlia, é o que você falou, ela é tão sofisticada, ela digeriu isso. A gente foi almoçar, conversar. Nós duas juntas. Foi incrível. A gente. Não, adulta. Ela falou, poxa, eu tenho medo. Ela expressou pra mim, sabe? Caramba. E aí, naquele momento, eu falei, Ju, vou te contar exatamente isso que você nos provocou aqui a refletir. Eu também não nasci querendo ser sua madrasta. Eu também não nasci querendo que você fosse da minha família. Eu sei o que é você não querer que eu seja da sua família. Aqui a gente vai ter que encarar juntas e talvez de mãos dadas que agora a gente é da mesma família mesmo. O Felipe é um elo. Ele é seu irmão e ele é meu filho. Então, em algum lugar nessa árvore genealógica eu vou ter que estar. E você vai ter que estar na minha. E ela digeriu, a gente digeriu juntas. Foi assim, um momento assim. E com a Carolzinha foi um pouco mais, eu acho, infantil, lúdico, Ela teve mais ciúmes, ela era pequenininha, né? Agora veio o Filipinho. Então, até hoje, né? Ela tem um pouco de ciúmes. E a gente tem que lidar com ciúmes assim, como se fosse filho da mesma mãe, isso, né? isso. Então, é isso. Tamo nesse momento também. Estamos caminhando. Construindo isso. juntos. E você, Gabi, como foi o anúncio? Ele já sabia que a gente Ele queria... já tinha os irmãos, as enteadas? Já, Tá, as irmãs, né? já tinha. Já tinha. Ele já tinha, então ele já convivia, né, com irmãs que era meia-irmã. Nesse caso, nem é meia-irmã, né? Não é o Mas, sangue. ele sabia que a gente queria já, porque eu sempre deixei bem claro, até pro Marcos também, assim, ó, é um no-go aqui se a gente não puder ter filhos, porque pra mim não é negociável e tal, então sempre ficou bem claro. E aí, eu contei pra ele, a gente mostrou, né, o ultrassom, e ele ficou meio, mas o que é isso? O que é essa mancha? A gente, tem um bebê aí, esse bebê tá na barriga da tia Gabi e tal. Aí ele ficou meio confuso, assim, mas depois ele entendeu, tá, legal, assim, ele... Na hora não se abalou, nem nada do tipo. E durante a minha gravidez, ele foi bem... assim, participativo, e ele tava bem ansioso, assim, legal, né, tia Gabi, porque daí quando eu tiver o meu irmão, aí eu não preciso brincar sozinho, aí ele ficava meio que esperando, mas não foi assim, né, na realidade. Aí ele ficava, quantos dias faltam? Eu mostrava no aplicativo, essa fruta, faltam 150 dias. Ele, e amanhã vai faltar 151? Aí eu, não, contrário, vai faltar um a menos. Então a gente ficava nessa. E aí quando nasceu, ele foi na maternidade e tal, ele viu, ele, que bonitinho. Eu dei um presente, né? Olha, o seu irmão te deu um presente. Aquela coisa que a gente precisa fazer com o segundo filho, né? E
Enfim, mas aí a relação deles, ele não dava muita bola, assim. E eu comecei a ficar muito chateada com isso. Eu comecei a ficar muito frustrada, assim. Sim. E tipo, eu quero eu e meu irmão aqui. Exatamente. E aí eu falava isso pro Marcos, e eu falava isso pra minha mãe falava, filha, é a mesma diferença de idade que você tem do seu irmão. Então, calma. Assim, depois encontra. São 6 anos, é bastante coisa, né? Assim, ela falou, você e seu irmão não eram como vocês são hoje, tempos atrás. Quando ele tinha 17 e você 10, ele, né? Era uma pirralha, ele não queria nem olhar na sua cara. Então, calma. Mas eu fui ficando muito chateada e muito frustrada, assim, porque ele não ligava pro Beto, assim, durante muito tempo. Primeiro ano, assim, ele chegava em casa... Indiferente total. E eu falava, ele caga pra ele. Tipo, olha isso. E aí teve um dia que o Beto tava quase caindo do sofá. Ele meio que saiu, assim, sabe? Ele falou, não vou eu me machucar. Ele que se machuca. Eu falei, João, ele é um neném. Tipo, ele bate a cabeça, morre, sabe? Assim, eu fiquei muito chateada. Eu chorei pro Marcos, assim. Eu falei, pô, eles não têm a relação que eu... né, sempre vislumbrei, assim, pra irmãos, e que eu quero, se a gente tiver um outro filho, que aconteça, assim, mas eu tô muito chateada, porque o João, ele é tão carinhoso, ele é tão amoroso, assim, por que ele não tá sendo com o irmão, né, e aí, voltando e pensando, quem é a adulta da relação, que é o que eu sempre falo pro meu marido, quem é o adulto da relação, né, sou eu preciso lidar com isso e entender que ele é uma criança, que ele está com ciúmes, que durante 6 anos ele foi filho único, e filho único de pais separados, que tem essa questão, essa culpa paterna que vem, entendeu? Então, a casa do papai sempre foi a casa do papai, lá pode dormir mais tarde, lá não tem tantas regras. E isso mudou depois que, né, que o Beto chegou. Então agora, assim, tem hora pra dormir, tem hora de desligar, eu não deixo o Beto ver tela, então eu falo, João, desliga esses youtubers que ficam gritando na minha orelha. As coisas mudaram, então eu tenho que entender, né, que a dinâmica dele mudou também, e a minha relação com ele mudou, porque antes era tudo sobre ele, né, eu fazia o TT dele, agora eu preciso me dividir, eu tenho um filho, então assim, às vezes o Marcos fala, já fez o TT do João? Aí eu, não, fiz o do Beto, sei lá, tipo, esse não é meu, mas é meu também, mas... Então, e eu tive que entender isso, assim, e com o tempo vai... E o Beto idolatra ele, então me dava dó, sabe? Que eu falava, coitado, ele idolatra. Tudo que o João faz, ele quer fazer igual, ele ri, se joga, e ele... Mas com o tempo isso tem melhorado, assim, hoje em dia o João dá muito mais atenção e brinca um pouco, porque agora o Beto, né, agora ele fala, porque antes ele falava, mas chega bem, ele fica aí, né, meio uma amebinha, não fala, não faz nada, dá pra entender, anda, né? Como que ele vai... Então agora ele anda, agora ele fala, agora eles brincam, chutam bola, agora tá melhorando e eu acho que só tende a melhorar, assim, sabe? E a mãe do João me falou um dia que ela tava fazendo uma reforma no quarto dele e ela falou, vou colocar bicama. Aí ele falou, pro meu irmão, né? Já sei. Então, assim, achei tão bonitinho isso, achei tão... Mas, Gabi, enquanto você tava contando isso, eu fiquei pensando que se o João e Beto fossem filhos da mesma mãe e do mesmo pai, você não teria essa ansiedade, talvez? Porque a gente fica com isso na cabeça. Será que vai ser diferente? Acho que sim. Porque é um pouco natural uma criança de 6, 7 não dá muita bola pro bebê. O Nico, que é irmão, agora também que começou, assim. Então, eu acho que às vezes a gente fica com as ideias na cabeça que a gente fala, não, eu não quero que aqui tenha diferença. Irmão. E aí a criança não alcança isso. Acho que pra sim. Ela, pode ser. Porque é isso que você falou, você nunca programa ser madrasta, né? Você tem o sonho de ser mãe, ou não tem, mas você nunca tem o sonho de ser madrasta. Eu nunca quis ser madrasta. A minha configuração de família nunca foi essa, assim, né? De ter que dividir a atenção com outra família, de ter um histórico, de ter um elo com uma outra pessoa, que é um elo eterno, porque eles têm um filho. Por mais que, né, que eu me dê bem, é um elo, assim. Então... nunca... E aí, então você nunca se programou pra isso. Mas aí quando você é madrasta e você vai ser mãe, aí você começa a programar as coisas. Você começa, né, a projetar algumas coisas. Eles têm que se dar bem. Eles têm que não sei o quê. Isso. Eles têm que se amar. Eles têm, se não se dá bem... Isso eu tô aqui elaborando, né? Conversando enquanto a gente tá elaborando. Mas se não se dá bem... é porque não é da mesma mãe. Não porque é a idade. Não é. E tem vários irmãos de mesma mãe, mesmo que não se dão bem e que não se toleram. Mas talvez a primeira percepção, se fosse da mesma mãe do mesmo pai, é a idade. Só que como a gente tá numa situação, você às vezes leva isso pra relação. Sabe uma coisa, enquanto a Gabi tava falando, que me veio à cabeça, que eu acho que é super importante a gente pautar aqui,
É esse tema do não saber exatamente o papel que você pode desempenhar. Sabe assim, a Gabi foi falando, né? Agora eu tenho um filho, eu preciso cuidar do TT dele. O do João não era tanto minha responsabilidade. E eu acho que essa é mesmo uma vivência importante de todas as madrastas, sabe? Porque se você é carinhosa demais, tá querendo ser mãe. Olha essa daí, tá querendo fazer as vezes da mãe. Quer roubar a criança, o lugar da mamãe. Se você é fria demais, é lógico, não é mãe, então não sabe que essa criança precisa de atenção, precisa de cuidado. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai ser repreendido ou você vai ser criticado, porque você não é a mãe. Acho que difícil, né? Super. E isso realmente, essa dubiedade, né? Enfim, essa dinâmica, ou enfim, esses diversos sentimentos que passam na nossa cabeça quando a gente vai demonstrar afeto, carinho, amor, impor um limite. Porque afinal de contas, educar. Eu tenho certeza que a Gabi também, e eu com certeza, e todas as madrastas que estão nos ouvindo, a gente sabe que a gente tem um papel muito representativo na vida dessas crianças. Não como mães, mas como referências. Como madrastas. Como madrastas, exatamente. Somos madrastas. Sim. E somos referências de afeto, somos exemplos. E, além de tudo, a gente vive na mesma casa que elas. Casas que são dos adultos e das crianças. E as crianças, elas precisam ter limites, por exemplo. Assim como a gente dá para os nossos filhos. Regras. E você sempre fica, como madrasta, pelo menos essa é a minha vivência, hesitante. Porque será que você pode dar essa bronca? Por exemplo, eu fui criada num ambiente em que, por mais privilégios que eu tenha, e eu assumo isso, eu sempre tive que tirar a mesa de casa. Era um valor para mim. A minha mãe terminava meu padrasto, inclusive, que veio de uma realidade diferente, e falava, gente, todo mundo retira a mesa. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E aí, na minha casa... Você tá passando isso? Eu tirei os pratos. Quando o Fernando entrou na minha casa, antes das meninas, o Fernando também tirava os pratos. E quando vieram as meninas, vamos todas aprender a tirar os pratos, porque aqui em casa a gente faz assim. Eu fui muito criticada por isso. Muito, absolutamente, até hoje, na verdade. Mas esse é um valor que eu passo, inclusive, quando o Felipe puder entender isso, ele também vai tirar a mesa, entendeu? Eu tô dando aqui um exemplo óbvio, mas né? Sabe, esse exemplo que você deu, ele passa por tantas relações que não só... Você está dando o exemplo da madrasta. E como é mais cruel quando é a madrasta, que a gente fica... ela tá querendo fazer isso pra tal. Na semana retrasada, a gente fez um episódio sobre vó-ternidade, sobre avós. E a gente falou exatamente sobre as regras da casa da avó, que não são as mesmas regras da casa da mãe, e tem que ser respeitada as regras da casa da avó. Então, aqui, né, as regras da casa da madrasta. E nessa conversa que a gente está tendo, e toda a pesquisa que eu tenho feito em relação ao tema, pensando aqui, é tão importante a gente começar a ter referências, até de algumas estratégias, até de algumas formas de madrastrar, né? Enfim, ser madrasta, porque... Não vejo tantas. E a partir do momento que a gente começa a escutar histórias, como na nossa maternidade, a gente pode falar, isso funciona um pouco na minha casa. Isso funciona no meu modelo, porque o modelo da minha irmã de ser madrasta não é o mesmo que o seu, mas é o mesmo do que algumas mulheres. Claro. Então, se mais pessoas estão falando sobre, agora eu tô me encaixando, porque o que eu sinto é que falta atalho. Falta repertório, falta caminho para ser madrasta. Você começar a quebrar sua espontaneidade dentro da sua casa, porque é dentro da sua casa. Dentro de casa, é os elos mais profundos. Né? Porque a gente não sabe muito como é ser isso sendo legal e sendo uma pessoa comum. A gente só sabe como é no caso da Cinderela, que a gente viu aquela cena. Então, ter outras referências a partir disso. Então, é um convite até para vocês falarem um pouco de coisas que se vocês fizeram essa reflexão de, na minha casa, qual é a madrasta que eu quero ser? Sim. A Gabi comentou do exemplo da Somos Madrasta. Eu escutei uma fala dela, onde ela falou, ela pensou num momento
do começo da relação, qual é a madrasta que eu gostaria de ser? Como funciona, e claro que isso vai se adaptando conforme tanto o cenário quanto o que é possível. Sim. Mas vocês pensam sobre isso? Sim, eu acho que pra mim, no meu caso, é muito dialogado com o Fê, né? Eu tive um padrasto que foi uma referência incrível de amor, né? Então, assim... E tanto é que esse meu padrasto, até uma das coisas que eu falo... Enfim, só para explicar. Meu padrasto e minha mãe ficaram juntos por, sei lá, 20 anos. E eles se separaram e hoje são melhores amigos. Uai, que massa. E o meu padrasto continua sendo meu padrasto. E a nova esposa dele, eu chamo de madrasta. Caraca! Eu adoro essas histórias. Exato. Que dão uma bugada na gente, sabe? Mas que é isso, você não deixa de ser padrasto. Não tem esse padrasto, eu acho. Eu também né? acho. É isso, Gá. Exatamente. Não existe, eu vou ser sempre madrasta do João, independente se não sei, eu não consigo conceber isso, assim. Eu vou querer ter guarda compartilhada dele também. Não sei, é difícil. É difícil, né? E eu já pensei muito sobre isso, já falei com o Fê sobre isso. Falei, poxa, o que mais me aflige é se um dia a gente se separar, ou se Deus me livre acontece qualquer coisa, eu não vou mais ver as meninas. Isso me pega muito, sabe? Assim, e com o meu padrasto, óbvio, a gente já era mais velha, mas a gente tem uma relação até hoje muito próxima. Enfim, mas o meu padrasto, ele foi uma referência de super amor e poucos limites. Tá. Poucos limites. O cara legal da história. O cara muito legal da história. E um dia, quando eu tive a oportunidade, eu fui conversar com ele e com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe falou, ele era legalzão pra vocês, mas comigo ele era uma peste. Ficava ali no ouvido. Ficava ali, falando assim. Ela fez isso. Exatamente. Você tem que impor o limite, porque você é a referência do limite. Ele falava isso pra minha mãe. E a minha mãe é super liberdade assistida, sabe? Assim, ela é... Você quer deixar seu quarto uma zona? Você vai deixar seu quarto uma zona. Você vai conviver com isso. Você vai conviver com isso. Ninguém vai arrumar pra você. Mas se você tá bem assim... E ele não. Ele é o cara, assim, da batalha, sabe? Assim, tipo... Você tem que levantar, acordar, fazer sua cama, guardar suas coisas. Ele sempre fala, até hoje, ele fala... Se você quer transformar o mundo, comece arrumando sua cama. Ele sempre tem um fala... livro que chama assim. Arrume sua cama. Que legal. Enfim, a minha mãe falou isso pra mim. Ela falou... E ele me pentelhava nos bastidores... E eu tinha que fazer um papel que eu não gosto de desempenhar, que é colocar um limite além do que eu acho que deveria ser. Que era o dele. Só que, ao mesmo tempo, eu fui entendendo que pra ele era importante. A minha mãe falando. Era o padrasto que ele refletiu em que ele queria ser. Exato. E assim, também não só isso, né? A casa em que ele morava, que era uma casa dele. É uma casa do meu padrasto, da minha mãe, em que moram as crianças também. É uma casa das crianças, claro, mas é uma casa da família. E isso me fez, então, dialogar muito profundamente sobre isso com o Fernando. Porque no começo eu queria ser a madrasta super legal. Eu sempre quis. E fui. Tentou. E tentei muito. E o Fernando começou a me puxar para essa responsabilidade. Ele começou a falar, poxa... Não, eu também acho que fui como o meu padrasto, que em dados momentos comecei a falar, Fê, você precisa falar sobre isso, precisa falar sobre essa sujeira, precisa falar sobre essa bagunça, precisa falar sobre tarefas da casa, sobre horário de dormir, horário de acordar, sei lá, né? Coisas, enfim, da dinâmica da casa mesmo. E aí um dia ele falou, cara, fala você. E aí... É muito difícil você exercer esse papel, é muito difícil. Até porque no primeiro momento em que eu exerci esse papel de impor algum limite, por exemplo, isso da mesa, eu fui repreendida pelo próprio Fê. Porque causou estranheza. Ele falou, poxa, você é legal. Não, peraí, calma. Não entendi. Não, peraí, acho que não é seu papel. Seu papel tá reservado em outra caixinha. E aos poucos, a gente foi conversando muito sobre isso e... Hoje ele fala até, a gente, né, continua conversando sobre isso. Ele fala, poxa, realmente eu preciso te legitimar num papel de cuidar da casa, independente de quem seja, se são suas enteadas, e elas com certeza vão receber um lugar especial de muito afeto e de muito amor, mas qualquer pessoa que vai na sua casa tem regras para seguir, então... Tem uma dinâmica que precisa ser imposta por você e por mim alinhada. Assim como é pai e mãe, gente. Assim como é pai e mãe. Eu tô aqui com o Felipe também. Né? Se eu coloco uma rotina pro Felipe e o Fê discorda, ele não vai falar pro Felipe, ele vai falar pra mim. A gente vai se encontrar e aí a gente vai impor essa rotina. Agora... Isso é muito discrepante quando você é madrasta, porque gera um primeiro susto no pai. Na mãe também deve gerar, né? Assim, tipo, quem é esse cara falando com o meu filho? Tá doido? Claro. E você tem uma terceira opinião, que é a da mãe da criança, né? Além que também disso. Você precisa pensar, colocar nessa conta.
E você, Gabi, você em algum momento pensou, essa é a madrasta Que eu quero ser. e que eu sou? Eu acho que assim, como eu disse, eu nunca programei ser, mas no momento que eu vi que eu seria, e aí foi curioso, porque o dia que eu conheci ele foi assim, de última hora, mas eu tinha um bichinho de pelúcia no meu carro, sei lá por que raiz eu tinha, um da Patrulha Canina, e eu dei pra ele. E o Marcos, ele ficou chocado, ele falou assim, meu, você já é muito preparada, você já comprou a criança, já ganhou, e ele amava a Patrulha Canina, e eu nem sabia, mas enfim. Então, naquele momento eu projetei ser uma madrasta muito legal, muito legalzona, então a gente se encontrou e já foi tomar sorvete, e a partir de então eu fui essa pessoa. A gente tinha o nosso momento da gente ver filme juntos, de coisas que a gente gosta, a gente acorda mais cedo que o Marcos de fim de semana e tal. Mas quando a gente passou a morar juntos, e aí ele passou a frequentar, né, morar na nossa casa também, nos determinados dias, eu tive que mudar um pouco isso, porque é isso, é minha casa, são as minhas regras. É a convivência. É a convivência, assim, eu não tô de acordo com algumas questões da educação, assim, coisas muito simples, mas de alimentação, eu sou super neurótica com alimentação saudável, então, assim, eu não acho que tem que comer Doritos antes do jantar, entendeu? Então, tipo, mas aí eu tô no meu papel, eu posso falar ou não? Porque se a mãe dele deixa, e se o pai dele deixa, mas tá na minha casa, e agora eu tenho o Beto, entendeu? E o Beto fica olhando, o Beto não vai comer Doritos, o Beto nunca comeu Doritos, assim, por mim ele não vai comer nunca, mas ele vai uma hora, mas... Então... Né, o Beto dorme antes do João, então a gente precisa desligar a TV, o Beto não pode ver tela, então eu tenho que desligar a TV. Então eu tive que passar a ter esse papel um pouco mais da chata, né, das regras, porque é isso, o pai separado vem com esse peso, com essa culpa, então com o pai pode ser um pouco mais livre, mas eu acho que eu fui construindo isso de uma forma que... Então, por exemplo, estudo, assim, ele sabe que eu sou super CDF e o pai sempre fala, faz essa lição com a Tia Gabi porque ela é super CDF, ela é super boa, vai fazer a lição de inglês com ela porque ela é boa e tal. Então, as coisas chatas a gente acabou fazendo meio que uma coisa de... Lúdico, né? Então, isso eu faço com você. A hora de tomar banho, ele quer que eu pegue a toalha pra ele, assim... que são regras minhas, mas que eu acabei adaptando. Tem ainda algumas coisas do tipo, que saco, chegou a hora que, né, a Tia Gabi vai falar pra desligar a luz porque tem que dormir. Mas a gente tá se ajeitando, assim, pra ser uma coisa legal. E precisa desse equilíbrio, né, de um chato, um legal com algumas coisas. Então, acho que a gente tem encontrado, mas ficou muito mais difícil depois que o Beto nasceu, porque é o meu filho e são as minhas regras na minha casa. Agora, o João não é meu filho, mas ele é responsabilidade minha, eu sou louca por ele, e assim, ele é filho do meu marido, ele é irmão do meu filho, nada pode ser mais lindo que isso, e eu sou responsável por ele, eu preciso educar também, eu preciso colocar as minhas regras, ele precisa seguir, né, então... Outro dia a gente foi jantar e eu desliguei a TV. Ele, mas na casa da mamãe eu vejo com a TV ligada. Eu falei, mas aqui não. Nessa casa não vai ver. E não tô dizendo que tá errado, mas aqui não. Mas entendeu? Igual, de novo, né? Na questão da avó. Na casa da vovó eu posso fazer isso. Exato, na lá casa da vovó pode. você faz. Então é normalizar um pouco o filho da casa e a casa dos filhos. Então ter as regras daquela casa e aceitar que eu acho importante a criança ter esse repertório e essa sensação de que cada pessoa é uma e cada pessoa vai reagir e lidar comigo de uma forma. E aí eu digo isso porque foi uma reflexão que eu fiz há pouco tempo. Antes eu ficava minando e educando as pessoas em volta do Nico como elas deveriam se portar com ele, as pessoas muito próximas. Mãe, a gente não fala assim com o Nico. Pai, a gente não fala bobo na frente dele para outras pessoas. Ni, a gente não pega ele assim. E aí, todo mundo em volta começou a perder a própria espontaneidade e ele passa a entender o mundo de uma cor só. É verdade. Então, depois que eu relaxei, tem as regras básicas, né? Meu filho, ninguém vai bater no meu filho. Claro. E até 2 anos não comia doce. Então, eram essas 2 regras. O resto, tô pouco... Agora,
com a segunda filha. Mas eu percebi o quanto, e isso pode funcionar também com a madrasta, com a mãe. São pessoas diferentes. Porque ele ter uma consciência de mundo onde, se eu falar assim com a minha mãe, ela reage de tal forma. Mas se eu falar com meu pai, é de outra forma. E se eu falar com a minha avó, é de outra. Olha também repertório, né? O desenvolvimento emocional que ele tem para lidar com a riqueza da diferença. Exatamente. E saber que cada um desses atores está fazendo isso da melhor forma possível, com todo o seu coração, né? Eu acho que é isso. Possível. Porque exato, não é da melhor, mas é da possível. Da possível, sim, mas com certeza querendo acertar, né? Então a madrasta quer acertar. Quando a Gabi fala, não quero que ele coma Doritos, acho que todo mundo poderia compreender, né? E falar, é super compreensível. Ela tá fazendo isso pela saúde do João, né? Assim, é muito fácil de entender isso. Mas quando você é madrasta, alguém logo vai questionar e falar assim, madrasta sempre vai contra, vai ser a chata. Né? Do outro lado da mãe, que tá mais tempo com ele no dia a dia, você entende também que às vezes ela quer dar um Doritos pra só. Exatamente. Agora, uma vez por semana que ele tá aqui, tudo bem, então, tem esses dois lados. Exatamente, Doritos. que é o que o Marcos fala, assim, porque né, dá o horário do Beto e dormir, eu já pego ele, aí ele fala, deixa com o João, os dias que o João tá aqui, de dia de né, nas quartas-feiras, deixa ele dormir mais tarde, é uma exceção, ele quer ficar com o irmão. Aí eu né, já louca, metódica, controladora, não, mas espera, é um dia na semana, mas aí tem um fim de semana sim, um não, então são 3 dias no total, são 30% do mês que ele tá saindo da rotina, ferrou. Entendeu? Aí ele fala, relaxa, tipo, não tem problema, assim, ele dormir. Então, segunda a gente foi jantar na casa da tia dele e ele dormiu no carro e ele tava de calça jeans, o Beto. E aí ele pôs, o Marcos pôs ele no berço. Eu falei, não vai dormir de calça jeans, menino? Vai dormir de calça jeans? Ele, não acorda, não se acorda, bebê, deixa, tudo, ele não vai morrer se ele dormir de calça jeans, tá tudo bem. Ai, mas abre, pelo menos. Acho muito bom esse papel, que um é mais... A gente vai tendo esse convite para você olhar por um outro lado. Exato. E de porque ser mais muito leve importante ter a rotina, mas também, às vezes, tudo bem. Aliviar a rotina quando acontece algumas magias, assim. Exato. Em casa é o contrário, meu marido que é o da rotina, e eu que sou aqui, fico puxando pro lado, que é difícil, geralmente é a mulher mais controladora, com filhos. Total. Mas isso é legítimo quando você tá falando de pai e mãe, né? Aí quando você fala da madrasta nesse cenário, é um ingrediente muito fora, né? E a gente se sente também, porque quando você é mãe, você fala... Tudo bem, deixa eu compor aqui com meu marido. Eu tenho a mesma voz que ele nessa equação, né? Então, assim, vamos chegar a um bom termo. Quando você é madrasta, é como se você fosse deslegitimada a fazer isso. Então, se você vai chegar, né, é isso, pro Marcos, eu pro Fê, olha, tava pensando aqui, tudo bem, eu sou um pouco impetuosa ou controladora, como a Gabi falou, ou sou leve demais, eu sei, às vezes eu não respeito seus limites, mas tava pensando aqui, o que você acha de nessa situação a gente fazer assim, assim, assado? É muito fácil alguém olhar e falar assim, cara, não te diz respeito, por que você tá... Né, não se mete na educação que eu e a mãe estamos dando, né? Mas difícil. é cruel. É cruel, isso, porque no final do dia, de novo, é a sua família, é a sua casa. Então, esse programa é uma campanha, vamos dar voz às madrastas, né? Lugar de fala, é um lugar de fala na sua casa. Totalmente. Com a sua família. Sua família, Ná, eu acho que isso é importante, porque assim, a gente desconstruiu, né, e acho que isso fez parte do nosso desenvolvimento como sociedade, esse conceito de família tradicional que a gente sempre via, né? Mamãe, papai, filhinhos e até um Golden Retriever, né? Então, sim, para completar. Exatamente. E a gente foi desconstruindo isso ao longo do tempo, até, né, numa busca de legitimar direitos muito importantes. Então, os casais homoafetivos, famílias uniparentais e outras tantas que acontecem e que a gente sempre está falando sobre elas. Mas ninguém coloca a madrasta nessa equação. Então, assim, de novo, o seu programa faz, assim, um serviço enorme para a sociedade, porque realmente você levantar essa bandeira, você colocar esse tema como um tema relevante para a sua audiência, que, lógico, é repleta de pessoas incríveis, mas também é feita de mães que talvez devam ouvir isso. Não são só as madrastas que estão escutando, são as mães. São as mães. E nós, como mães também, que a gente pense, se eventualmente os nossos filhos tiverem uma madrasta, que a gente pense, olha,
faz parte. Sim. É família também, é família, né, Ná? Agora, fazendo justiça à causa, eu um dia abri uma caixinha de perguntas, qual tema? E vocês duas me mandaram madrastras. Tá vendo? Porque a gente sente falta disso. Eu não tinha colocado na pauta do ano. Porque era algo que não estava... Não é que... Porque eu tô sempre pesquisando. Não é que eu só trago a minha vivência, a minha realidade. Né? Trouxe tantas pautas que não fazem parte da minha vivência e da minha realidade. Mas é algo tão pouco falado, exposto. Ninguém posta. Olha, gente, agora eu vou ser madrasta, né? Como, olha, agora eu vou ser mãe. Exato. E aí vem uma chuva de ajuda. Olha, de referência. Sim. E até corrigindo. Você não se sente acolhida, as pessoas não vêm falar. Mas o contrário vem. Então até o meu irmão brincou comigo na época. Ele falou assim, putz, você vai mesmo seguir com esse cara? Certeza. Ele já vem com Mac brinde, hein? Olha lá. Aí eu, tá. Ele, não sei, não conheço, mas só pensa bem, porque é complicado. Tem a mãe da criança, Total. tem, né, a pensão, o salário que tem que ir um pouco pra lá. Pensa bem. Aí eu, então, o contrário vem, sabe? A crítica não, é uma crítica um pouco velada, mas é um não, cuidado. Às vezes não é velada. Às vezes é explícita, assim, tipo, não sério, entra nessa, amiga? porque... Cai fora! Tá errado isso daí, né? Você não foi acostumada com isso. Eu nunca tive padrasto, nunca fui enteada de ninguém, então também não era uma referência que eu tinha, tipo, você vai mesmo entrar nessa sem saber como é, Diferente de você que teve essa vivência e já sabia que pode dar certo. Mas eu tive muitas críticas. E assim, de amigas, com certeza, mas a família do Fê, por exemplo, é uma família que nunca teve uma separação, entendeu? A minha família, eu falei pra vocês, ela é toda desconstruída. Madrasta, padrasta. A madrasta do padrasto. Sim. Exato. É um pouco mais tradicional. A família do Fê é super tradicional. Então, em várias oportunidades, né, tinha lá uma dúvida. Você tem certeza que você quer ficar por aqui mesmo, sabe? Não era... Enfim, mas sim, mesmo eu tendo essa referência, eu tive muitas dúvidas, fui muito questionada por amigos, por familiares do Fê, enfim, realmente, isso acontece mesmo, Gabi. O contrário vem, né? O acolhimento não, mas o contrário vem. Agora, a gente infelizmente tem um horário aqui para cumprir, o papo vai embora, muito bom, tem que voltar para falar de maternidade focada e tal. Mas eu queria só trazer uma vivência que a gente vive dentro de casa com a minha irmã, que é algo diferente de vocês duas que têm os filhos. Hoje a minha irmã, e eu acho que foi um pouco do que quando vocês não tinham. Hoje a gente está falando muito do momento que vocês estão com essa configuração familiar. Mas é também da madrasta que não tem filhos, que é jovem e quer fazer os programas dela, quer sair, quer também não ser mal visto. Mas sábado... A minha mãe fica chocada que a minha irmã, sábado, vai no sambinha ou vai fazer os programas dela enquanto o marido e a filha estão em casa. E aí, domingo, ela fica com a família. Mas a minha mãe não compreende, não alcança isso. Não, você tem que estar o tempo todo. Então, isso é um convite também para a gente olhar para que cada configuração e modelo funcione de acordo com as pessoas que estão ali vivendo aquilo. E não o resto que está pronto para julgar e não sabe de como é aquilo, como cada um ali dentro sente. Quando é respeitoso, quando é conversado, a gente tem que desconstruir modelos que só a gente tem na nossa cabeça. E aí eu acho que não só famílias, como amigos também. Nossa, que esquisito. Esquisito a gente ficar sofrendo e estar num lugar que a gente gostaria de estar em outro. Exato. Né? E não abraçar aquele vontade, desejo, exato. O que você tem, assim. E para você estar com essa pessoa, você precisa passar por isso e enfrentar isso. Sim. Enfim. Bom, queria agradecer demais. É um papo diferente de muitos que eu tenho aqui, corajoso. Porque a gente está falando de algo que, se eu trago aqui para falar da mãe do bebê, todo mundo, ai, que linda, tal. A madraça já vão olhar aqui esse começo. E o que elas vão falar, né? Coragem da sua parte também. Coragem de muito, mas muito. Principalmente de vocês, em exporem, colocarem aqui as questões de vocês, mas sorte a da família de vocês, por terem vocês. E obrigada mais uma vez. Obrigada, Isa. Obrigada, Gabi. Um beijo pra toda a multidão que, né? Lipe, Juca, Beto, João, todo mundo. Obrigada a você. Super prazer estar aqui mesmo.
É verdade, Ana. Obrigada a você. Parabéns mais uma vez. Você me disse um dado chocante, que hoje são mais de 40% das famílias que são... Que não necessariamente têm madrasta, mas se separam, né? Os casais. Pois é. A gente fala, é um número alto, assim. Alto. Então, assim, tomara que essas 40% da população possam ouvir esse podcast, possam, de alguma forma, se relacionar, como todos os demais que você faz, que tratam de temas hiper importantes para a nossa sociedade. Obrigada por essa oportunidade. Parabéns pela sua coragem e espero que a gente possa continuar esse papo mais. Então, e é importante dizer, agora que a gente está falando do finalzinho do podcast, de escutar desse serviço, a Isa, ela tem o Infracast, já falei aqui no começo, então a gente vai deixar aqui na barrinha para quem está nos assistindo. É um podcast focado em infraestrutura. Isso mesmo, foi o primeiro podcast brasileiro de infraestrutura para tratar de concessões, privatizações e parcerias público-privadas. Ah, legal. Então, você atualiza quinzenalmente? Qual é a periodicidade? Antes era semanalmente. Tá. Aí agora a gente está fazendo por temporadas, então a gente tem lançado assim mais esporadicamente. Tá, então vão lá no Infracast, sigam e aí vão acompanhando. E a Gabi, eu sempre gostei muito dos textos. Você ainda publica seus textos, mas eles estão lá. Eu tô muito ruim com isso, a verdade é essa. Por muitos anos eu tive o blog, né, com as crônicas, e aí eu tinha um plano de transformar ele num livro, e cheguei até bem longe, assim, recebi vários nãos de várias editoras, mas consegui um sim e cheguei longe, mas aí começou a pandemia, e assim, bem na hora da revisão e tudo mais, e aí essa loucura, pandemia, gravidez, mas ainda é um plano, então assim, vem um livro por aí em algum momento. Eu não publico mais, mas eu sigo escrevendo muito, eu tô sempre escrevendo, assim, ou na minha mente ou nas minhas notas do celular, eu gosto muito, eu me expresso muito melhor escrevendo do que falando, mas é uma paixão, assim, então sou uma escritora wannabe aí, quem sabe um dia as crônicas, o plano B virou uma plano A. da madrasta, né? Pois é, agora pensando, eu fiz um texto, depois que eu fui mãe, eu fiz um dos 3 meses, que chamava Coisas que Ninguém Te Conta. Ah, eu vi esse. Sobre a gravidez e os 3 primeiros meses. E a minha ideia era fazer trimestral, mas claro que não aconteceu. Mas eu tô pensando bem agora, acho que seria bem interessante escrever sobre isso e continuar escrevendo. É uma paixão minha, assim. E que eu preciso se expressa muito bem. Voltar a escrever, mas então, assim... Tá bom. Bom, quando acompanhe e quando, enfim, publicar, a gente também coloca aqui, fala boa sorte, tomara que esse livro saia. Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Fiquem ligados que na próxima terça-feira, às 19 horas, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou no seu tocador de áudio favorito. Obrigada e não esqueçam de compartilhar esse episódio com mães e madrastas. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.